através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, bom dia! Hoje, segunda-feira, 12 de maio, voltamos aqui para o nosso debate. Depois de um final de semana aí de muitas homenagens, né? Dia das Mães, enfim. Muita gente também recebendo a visita da mamãe ou indo visitar a mamãe, né? Pois é, mãe é aquela, né? Mãe é só uma mesmo e, enfim, mãe, né? E foi muito bom, né? As igrejas também, todas em festas, né? Enfim, muitas homenagens também. Legal. E quem não tem a mãe, né? Acabou também chorando, né? De saudade, muita saudade também, né? Um tempo de muita reflexão, verdade. Bom, na manhã desta segunda-feira estou recebendo o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, também o meu querido pastor Davi Amâncio. Nós somos conhecidos desde Itabuna, uma bênção. E é um final de semana atípico, né? Trabalhando para Jesus. Aliás, essa semana e essas 2 semanas, eu passei a semana praticamente nas igrejas por aí. Isso é bom, né? Combatendo Alzheimer e trabalhando, né? E não tem nem tempo para pensar coisa errada. É bom demais. Que a nossa semana seja uma semana abençoada, que o debate possa ser frutífero e abençoado por Deus. Amém. Muito bem. Conosco também o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor José Barbosa. Amém. É um prazer estar de volta. Quero mandar um abraço para o pastor Dilson, Igreja Metodista. Estivemos lá ontem, pela manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, na Igreja Maravilhosa Graça. Escapou aqui à memória o nome do pastor. Mas Igreja Maravilhosa Graça, lá no Bateias, próximo a UBS 5. Um abraço àquele povo bonito da Igreja Maravilhosa Graça. Maravilha. Vamos iniciar o debate orando, vamos conversar com Deus, entregar esse momento na mão do Senhor para que Ele conduza, nos dê sabedoria e graça. Vou pedir ao pastor Davi Amâncio que apresente este momento a Deus. Amado Deus e Pai, aqui estamos em primeiro lugar para te pedir perdão por tudo aquilo que não fizemos, que deveríamos ter feito. Nos perdoe, ó Deus. Não somente pela nossa comissão, mas pela omissão. Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Não apenas peco, mas eu sou pecador. E careço da tua graça. Obrigado pelo privilégio de poder falar contigo. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por meio desse novo e vivo caminho que nos conduz ao céu, aleluia, pelo sangue da nova aliança. Agora que estamos aqui, Pai, investidos de autoridade para comunicar a Tua palavra, queremos Te pedir que nos ajude, porque nós precisamos de Ti. Nós dependemos, ó Deus, da Tua graça para que possamos trilhar o caminho da verdade ao falar sobre o Senhor e sobre a Tua palavra. Nos ajude, dependemos de Ti. E
cada pessoa que está do outro lado, ouvindo, participando, sejam todos abençoados por meio da tua palavra, porque ela é a verdade. Assim oramos com gratidão e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então dar início aqui ao nosso debate. O tema de hoje é este: por que tanta gente aumenta a inveja e o desejo de ter o que o outro tem? Vamos discutir essa questão agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Vamos lá, Pastor Barbosa. Essa questão da inveja, volta e meia ela aparece por aqui, mas a inveja, qual é o problema da inveja? A inveja ela é um vício, um pecado, um desvio de caráter, como é que é? Se a gente pensar, teve um ser muito grande, muito concorrido no céu. Deus atribuiu a esse ser responsabilidade, poder, a saber, o querubim ungido, que mais tarde se tornou-se diabo ou Satanás ou Lúcifer em latim. Esse ser, ele recebeu de Deus muitas coisas e ele fazia muito bem. Era aplicado, o ser que dominava toda a arte musical, era o sol que dava vida à terra, e ele teve inveja de Deus. Ele teve inveja de Deus e intentou no seu coração não ser igual a Deus, ser maior do que Deus. E nós sabemos o resultado. Ele teve uma queda livre, sem escada, sem corda, por causa da inveja. E tem pessoas que não têm nada e não procuram fazer nada, ainda sentem inveja de alguém. Eu, quando estava no exército, depois de fazer 30 dias de sobrevivência de guerrilha na mata, chegamos à nossa gandola, calça. Estava tão dura que dá para colocar em pé de tanto barro e tanta coisa. Um sofrimento daquela guerrilha. E começaram a rir da gente, Pessoas que desejariam estar no nosso lugar, mas depois, por inveja, começou a rir da gente. Aí o Tenente Franco, na época, disse: a inveja e a gozação das pessoas por aqueles que fizeram e passaram o que vocês passaram é a defesa dos incapazes. Quem tem inveja se coloca na incapacidade. Porque ninguém tem inveja de ir para a cruz igual Jesus. Então, a inveja, eu creio que é um pecado muito grande. E dentro dos 10 mandamentos, podemos fazer sinoticamente. Eu creio que o nosso psicólogo que estuda muito essas coisas. Menos. Aliás, de repente, o que mais dá em seus consultórios é as ansiedades por causa da inveja, por causa da cobiça, que é um dos mandamentos. Então, eu creio que é um pecado, mas que pode ser trabalhado. Pastor Davi Amâncio, a inveja ela é um problema de identidade ou não passa por aí? Depende do contexto, porque na verdade
nós podemos classificar a inveja como uma deformidade do temperamento, ou seja, um distúrbio de comportamento, que pode se agravar tanto que pode se transformar num transtorno, como neurose obsessiva, por exemplo, que foi o caso de Saul. Saul, ele passou a vida inteira perseguindo Davi por pura inveja, ou seja, já tinha se tornado uma neurose obsessiva, né? E tudo começou com uma música. Ele ouviu uma música e aquilo, né? Foi uma música que ele ouviu. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então essa música acabou que, né, cantada em coro, inclusive, aí acabou afetando ele. Ele passa a vida inteira perseguindo Davi por pura inveja. Inclusive, a inveja não conhece limites, viu? Nós estamos falando aqui de um negócio muito sério. Bastante. Muito sério. Eu até fico preocupado porque as pessoas, no senso comum, nós precisamos ver aquilo que é normal e aquilo que é patológico. Não. Patologia é estudo dos sentimentos, mas agora ganhou conotação de doença. Não é? Porque patos é sentimento, logia é estudo. Então, o estudo dos sentimentos. Quer dizer, aí agora fica um bocado de gente, até profissionais da saúde mental, falando, nós precisamos saber qual é o limite entre o normal e o patológico. Primeiro que não tem ninguém normal. Né? Eu fiz até uma frase, os loucos são os normais. Porque são os normais que estão fazendo loucuras. Segundo, que não tem ninguém normal. Primeiro, não tem ninguém normal. Segundo, que o patológico não é doença. Né? Então, aquilo que seria comum entre nós e aquilo que agora já passa do que é convencional para o que é um transtorno. Entendeu? Que pode ser, inclusive, como o próprio Freud pontua no contexto da neurose obsessiva, um traço demoníaco. Isso está no livro Obras Completas, volume 14, página 134. Um traço demoníaco. Isso aqui quem está falando não sou eu. É um cara que era ateu e que usa essa expressão para se referir à neurose obsessiva. Uhum. Então, veja só. Agora, à luz da Bíblia, nós encontramos, primeiro do que a psicologia, antes da psicologia se pronunciar sobre isso, nós temos na Bíblia, né, inclusive uma previsão sobre isso aí. O próprio Deus chega para Caim, diz, olha, o pecado jaz à tua porta. Qual era o pecado? A inveja. Mas sobre ele tu deves dominar. Ele ficou com inveja do irmão. E aí não resistiu, matou o irmão. Porque a inveja se configura assim. O que você tem, quem deveria ter sou eu e não você. Ou seja, pastor Gilaelson, essa camisa que você está aí, que inclusive é bonita, né? Eu acho que quem deveria ter sou eu. No Centro de Conquista pode ter camisas como estas, mas não serve. Então vamos só disputar, serve aquela. Eu também gostei. Só serve aquela. Vamos disputar. Porque ele tem. Então quem deveria ter não é Gilaelson, sou eu quem deveria ter. Então inveja é isso. Não é simplesmente eu cobiçar alguma coisa do meu próximo. É eu achar que o que você tem, quem deveria ter sou eu. Agora nós temos também o estágio da inveja, os estágios, né? Por exemplo, nós temos aquele estágio que é só um incômodo. Você está incomodado com o sucesso, com a posição, né? Com a felicidade daquela pessoa, com o bem que aquela pessoa adquiriu. Aquilo está lhe trazendo tristeza, infelicidade. Esse é um estágio. O outro estágio é quando você começa a atuar para prejudicar aquela pessoa porque você tem inveja dela. Aquela pessoa está te incomodando tanto,
Não porque ela fez alguma coisa contra você, mas só porque pelo que ela possui, pelo que ela tem, pelo que ela é. E aí você começa a agir para prejudicar aquela pessoa, para que ela não seja assim, ou para que ela não fique com isso ou com aquilo. Entendeu? Eu acho muito interessante, porque eu estava falando da parte mais grave, né, da pessoa cometida por inveja, os estágios mais críticos, e você fala do preâmbulo. E é verdade, a gente às vezes não pensa que quando o outro conta uma conquista, uma vitória, às vezes ao invés de a gente se alegrar com ele, a gente fica triste. Né? E isso já é esse mal-estar, essa tristeza, não é? Essa indiferença à vitória do outro já pode denotar o período embrionário da inveja. Você foi muito feliz quando você traz isso. Mas e quando a pessoa começa a agir para prejudicar a outra? Aí é o estágio crítico, é o estágio de Saul, a fase de Saul, né? Então, é importante dizer que, nesse caso, é preciso ajuda. É preciso ajuda. E nem sempre a pessoa vai aceitar. Nem sempre. Entendeu? Lembremos que Saul prefere, inclusive, morrer. Ele se suicidou. Ninguém venha para cá dizendo que ele foi morto em guerra ou alguém matou ele. Não, ele se matou. Ele se matou. A vida dele entrou em franco declínio. Então, isso não é uma coisa para a gente subestimar, não. Esse tema de hoje é muito sério. Porque, inclusive, um colega de ministério pode ficar com inveja do outro ao ver a conquista do outro. Por exemplo, ao invés de se alegrar porque o colega agora conseguiu finalmente sair do aluguel. Agora ele fica triste. Porque ele acha que quem deveria ter é ele. Ou então, você sabe que o indicador do sucesso no ministério pastoral hoje é templo cheio. Quando vê o colega com aquele número expressivo de pessoas no templo, aí o de cá pode ficar com inveja. Uhum. Isso é danoso. Pode não ser só um mal-estar. Aí começa a fazer uma crítica daqui, uma crítica dali, por pura inveja. Agindo, atuando para prejudicar a pessoa. Isso, exatamente. Agora, pastor Barbosa, tem também uma crendice popular que isso aí é transmitido de pai para filho, enfim, vai formando essas ideias, essas superstições de que quando a pessoa está com inveja, tem gente que tem medo daquilo gerar algum prejuízo espiritual, e já passa pela questão da espiritualidade, porque a pessoa é chamada olho gordo. Aí a pessoa tem medo da inveja daquela pessoa atuar como uma maldição para sua vida e, de repente, a partir daquela inveja ali, passar a dar tudo errado. E tem isso também, né? A vítima da inveja tem medo disso. Muitas pessoas carregam essa crendice aí. Tratando o contexto espiritual, nós cremos que o protagonista dentro da igreja é o Espírito Santo. Ele convence a pessoa do pecado, do erro, da justiça, do juízo. Sim. Até eu comentava contigo antes, exatamente, parece que o pastor Davi tirou da minha boca. Nós tínhamos comentado essas coisas antes, né? Batendo papo sobre o debate, né? Só que no contexto de igreja, uma igreja séria, que procura examinar a Escritura, né? Nós entendemos que ao examinar a Escritura, está ali aquela plateia aprendendo a Bíblia, né? Como a igreja da palavra, que é a igreja do nosso amado aqui, Davi. Então, quem procura examinar a Bíblia, no próprio estudos, temático ou não, da palavra de Deus, o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa, ou tentar convencer. Tem isso também, que na questão do Caim, no comentário de Davi, nosso
debatedor, abriu mais um leque, né? Ele começou a ter um embrião, né, contra o seu irmão Abel. E o Espírito, ou seja, Deus, né, viu tudo e falou, vou ajudar esse camarada. Assim é na igreja, o Espírito Santo ele tenta ajudar essas pessoas espiritualmente, que têm inveja, né? E disse, olha, o pecado está aí, rodeando. Cabe você dominá-lo. Dominar é procurar ajuda com o pastor, com uma pessoa experiente da igreja, e não tiver outro jeito, procura um pastor cristão que é psicólogo. Eu, por exemplo, dificilmente, se eu estiver numa área dessa, né, eu não vou procurar uma pessoa não cristã. Uma pessoa não cristã vai mandar o invejoso dizendo que é um espírito, pode ser até um espírito, que faça isso, que em Saul o espírito mau entrou na vida dele. Porque ele permitiu por causa da inveja. Que no início Saul era um profeta. Saul era um homem de Deus. Então, eu quero entender que o Caim, voltando ao pensamento, o Caim, ele teve tudo para não ser invejoso. Ele teve tudo para vencer esse pensamento ruim, essa ideia ruim, até de matar o próprio irmão. Porque aquele irmão foi beneficiado por sua atitude. Deus não escolheu ninguém para abençoar, não. Deus viu os dois sacrifícios e, olha, o sacrifício do outro foi melhor. Mas não poderia ser melhor também o de Caim? E Deus falou para ambos, que o desejo de Deus é que ambos fossem bem-sucedidos no seu sacrifício. Não teve dois sacrifícios para Deus arrumar um condenado, não. Deus queria que os dois fizessem o melhor. Então, a inveja, às vezes, vem de pessoas que nunca dão o melhor para Deus, né? Por exemplo, eu tive uma vida de muitas lutas. Aliás, a palavra de Jesus na minha vida cumpriu na regra. Quando diz assim, no mundo tereis aflições, no dia que Deus me chamou para pastor, ele já falou, cara, que não seria fácil. Não seria fácil. A gente tem muita conquista, né? E alguém disse, pastor, espiritualmente o senhor conquistou muita coisa, mas na área financeira o senhor não conquistou nada. Mas depende do seu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Por exemplo, a minha filha, Poliana, uns 5 anos atrás, eu estava levando ela para o trabalho, ela é professora, ela olhou para mim, seu Zé, ela veio comigo, chamou seu Zé. Eu admiro muito o senhor. Por quê? Eu aprendi o segredo da sua felicidade. Sim, mas então você aprendeu antes de mim. Antes de mim. Então, por que você acha que eu sou feliz? Porque o Senhor aprendeu a contentar com o que tem. O invejoso não aprende a contentar com o que tem. Às vezes até com coisa que ele não tem, ele quer do outro. Aí é a cobiça. É a cobiça. Então, o pastor Gilaelson, eu entendo que muitas pessoas, a minha esposa teve uma época que ela parou de dar testemunho. A base de eu ganhar alma para Jesus é falar o que Deus fez na minha vida. Pregar, todo mundo prega bem. Mas testemunhar é dizer, olha, no culto de tal, no ano tal, Deus tinha lá a irmã fulano de tal, e naquele dia Deus a curou de uma doença grave, também curou de uma gripe, também curou de uma dor de cabeça, também. Então a gente tem que falar tudo isso, ser testemunho. E às vezes quando a gente vai falar isso na igreja, a pessoa, poxa, olha lá, pastor Zé Barbosa é um pecador, cheio de falha igual eu, por que ele recebeu e eu não recebi? Uma irmã vai lá, aquela lá, eu buscando muito tempo essa bênção não recebi
e ela não recebeu. Era eu que tinha que... Não era ela, você que tinha que receber. Né? As provas que nós passamos é exatamente para nós vencê-las e depois testemunhar. Passei por tudo isso, mas o Senhor nunca me deixou sozinho. Por isso que na minha vida sempre se cumpre. Né? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Na minha vida, eu fui abençoado por pessoas improváveis, fui abençoado por pessoas que eu nem conhecia direito, fui abençoado por pessoas até que me conhecia, e não fui abençoado porque pessoas sabiam dos problemas e falaram, não, ele tem Deus e se vira. Então, eu creio, pastor, que nós devemos ter muito cuidado, muito cuidado. Foi comentado que tem pastores que têm inveja. Inveja de quê? Inveja de quê? Se o mesmo espírito que opera num, opera no outro. Agora tem ministério diferente. Um homem pregou muitos anos numa aldeia e morreu sem ganhar nenhuma alma. Aí a igreja falou assim, vamos mandar um lá para ver se dá certo. O camarada chegou lá, foi para a praça, botou a caixa lá e pregou de Jesus. Quando fez apelo, 200 pessoas aceitaram Jesus. Aí ele foi saber por quê. Poxa, então eu sou o cara. Né? Não. Quando a pessoa ele perguntou, não, Jesus passou por aqui. Ele pregava aqui. Ele, naquela época do dentista, como é que fala? Uma pessoa que é prático. Dentista prático, ele era pedreiro, ele era carpinteiro, fazia tudo, então ele ajudou todo mundo. Então a turma entendendo que ele que era o Jesus. Ok. Muito bem, nós vamos ao intervalo, 11 horas mais 38 minutos, já a gente retorna. Estamos apresentando Debate Melodia. Bota água no feijão que chegou mais um. Ixi, chegou mais um. Chegou mais um, pelo amor de Deus. Chegou mais um, chegou mais um. No verão, a população no litoral triplica. Aí, haja água para todo mundo. Evite desperdícios. Use só o que você precisa. Assim, todo mundo pode aproveitar melhor o verão. Chegou mais um. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina & Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina & Cia, @Cortina & Cia VDC. Casa das Soldas, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797, Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. Oficina do Malária, seu carro em boas mãos. Especializado em injeção eletrônica de todas as marcas. Oficina do Malária Mecânica em geral. Rua Marajó 14, bairro Ibirapuera. Telefone 3421-8808. Oficina do Malária.
Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta hoje discutindo o assunto da inveja, né? Volta e meia ele tá por aqui e a gente tem algumas perguntas para fazer. Primeiro eu vou apresentar o texto de Romanos 13:15. Pastor Davi Amâncio, a Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Dizem que é mais difícil se alegrar com quem se alegra e chorar do que chorar com os que choram. Mas enfim, eu não sei. Pastor Davi Amâncio, e a outra pergunta, além desse texto que eu lhe apresentei, é se todos nós sentimos inveja ou isso é uma realidade de algumas pessoas. Na primeira parte faz sentido. Inclusive nós já ouvimos isso aqui, inclusive em debates anteriores, que é mais fácil chorar com os que choram, né? Encontrar pessoas que choram com os que choram do que outros que se alegram com os que se alegram. Às vezes é mais fácil, mas é para ser na mesma proporção. O ideal é que seja na mesma proporção. Não. Isso não muda o fato de que o que devemos fazer é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram sempre que houver essa necessidade ou a oportunidade. A segunda pergunta, se toda pessoa sente inveja, eu só sei lhe dizer que isso é coisa de gente, não é coisa de bicho. É coisa de gente. E aí negar pode ser pior, porque só fortalece o sintoma. Eu prefiro admitir aqui publicamente que eu já senti inveja, provavelmente nesse pouco tempo que ainda me resta de vida, eu posso sentir novamente. Agora, o pecado jaz à tua porta. Domina-o. Pois é. Entendeu? É inevitável que às vezes a gente não fique assim, com aquela dificuldade de se alegrar com os que se alegram, principalmente quando acontece uma coisa que aconteceu com o Leandro Carnal. Ele disse que uma vez ele sentiu inveja de uma amiga dele que convidou ele na casa dela e começou a mostrar quadro que ela comprou por 15, uma quantia considerável, né? Em dólares. E aí mostrou uma outra coisa que ela tinha comprado e ele disse: eu aqui estou com minha luz sem pagar, a conta de energia sem pagar, e ela me mostrando. E ela estava mostrando não para provocar ele. Ele disse, é porque ele foi fruto do trabalho dela, ela trabalhou para conseguir aquilo, e ela estava alegre, e como amigo dela, ela queria compartilhar a alegria dela, mas naquele momento eu não fiquei alegre. Então, às vezes, quando nós olhamos para a nossa necessidade e a fartura do outro, a gente não consegue se alegrar. Às vezes também ocorre a falta de alegria quando você olha para o outro e acha que o outro não deveria receber, porque o outro não presta. E às vezes a gente tem a presunção de achar que nós somos boa pessoa. Eu sou boa pessoa, não é porque está na minha presença, eu sou boa pessoa. Gente, não se engane. Eu estou desconfiando ultimamente até das minhas boas intenções. Então, por mais que o outro não preste, se ele conseguiu alguma coisa, então a regra é essa. Nós não precisamos ser hipócritas e dizer que nós vamos sair por aí comemorando a vitória do ímpio. Porque a gente não vai fazer isso. Mas pelo menos que a gente não deixe essa praga entrar no nosso coração, que é a inveja. Ainda que você não saia dando pulos de alegria pela vitória do outro, principalmente quando esse outro não presta, não vale nada. E alguém um dia me perguntou, Deus dá asa à cobra, pastor Davi? Eu falei, dá.
porque só voando para derrubar. Porque no chão não tem como cair. Então, às vezes Deus dá asa à cobra mesmo. Que vai cair, vai. Não, é porque só voando para cair. Só voando para derrubar. E às vezes ele ainda permite que uma pessoa ruim, assim, né, como Manassés, se arrependa. Ele ainda dá oportunidade. E a Bíblia diz que Manassés se arrependeu e Deus ouviu Manassés. Ou seja, então, muito cuidado para a gente não querer rivalizar com Deus, para a gente não querer questionar os desígnios de Deus nessa economia da graça. Porque isso é a economia da graça, a administração dos bens de Deus, né? Ao administrar os bens, Ele dá quem Ele quer. Para que a gente não escute depois, é mau os teus olhos porque eu sou bom? Então, todo cuidado é pouco. Eu tenho medo disso, eu fico pensando, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim para que eu não fique questionando porque fulano tem e eu não tenho, fulano recebeu e eu não. Eu fico com medo disso, porque no fundo, eu estou questionando a administração de Deus. A administração de Deus é que está em questão. Então, Deus não erra. Eu até fiquei pensando aqui que às vezes a gente usa sotaques humanos para falar de Deus, mas Deus é diferente. Por exemplo, Deus não tenta. Ou seja, Deus não tem expectativa sobre Davi também. Ele não fica torcendo por mim. Porque alguém que conhece tudo antes de tudo não está torcendo por ninguém, não está tentando nada, porque Deus sabe de tudo antes de tudo. Ou seja, Ele é o El Roi, aquele que vê tudo, né? Quem vê tudo, sabe de tudo, não espera que eu faça nada, porque Ele já sabe o que eu vou fazer, né? Então, mas a gente se relacionar melhor com a economia de Deus, a administração de Deus, ao distribuir na face da terra para a humanidade aquilo que Ele quer. E outra coisa, viu? Às vezes o ímpio peca e prospera e o justo sofre. Não tente questionar essa matemática, não, porque você vai ficar louco. Só Asaf ficou questionando, ele disse que quase os pés dele quase desviaram. Eu estou com o texto aqui, pastor, já preparado, pronto, né? Manda. O texto de... Agora, eu não vou ler só Se eu não souber, pastor Barbosa está aqui. Pastor Barbosa vai responder, né? Eu não vou ler só esses dois versos que as pessoas estão acostumadas a ler. Eu quero ler um pouco mais, porque eu estou na versão NVI aqui, graças a Deus pela versão NVI, que esclarece assim mais pra gente. Olha só, o texto está no Salmo 73. O texto diz assim: quanto a mim, Salmo de Asaf, né? Aí, ó, tá os vendo? meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Exatamente. Estão livres dos fardos. Isso aqui é a visão dele, tá? Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se revolta. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando suas riquezas. Certamente me foi inútil me manter puro o coração e lavar as mãos na inocência,
pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Sabe? Pastor Barbosa. Pois é, a própria Bíblia diz, não ficais triste com a prosperidade do ímpio, né? Então, Jesus, ele ratifica dizendo, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua alma? Então, Paulo, eu estou lendo as cartas de Paulina, estou lendo o Novo Testamento todo. Então, ele mesmo fala para a igreja de Corinto, vocês me julgam por causa disso, por causa daquilo. Lá na frente ele fala, eu sou o pior, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o Senhor me separou para fazer isso. Então, homens de Deus, se não vigiar, vai ser como o Asaf, né? E Paulo, já sabendo de tudo isso, que deve ter lido também aí sobre Asaf, falei, eu não vou cair nessa armadilha do meu coração, da minha mente e tal. Eu entendo que alguém vai prosperar. Se a gente tiver como exemplo a Bíblia, foram poucos que prosperaram financeiramente, materialmente e tal, né? O próprio Senhor Jesus, pelo contrário, ele tendo tudo, veio sem nada, não adquiriu muitas coisas, mas a sua vida foi sem igual. Sem igual. E às vezes o ser cristão, foi comentado aqui, da loucura, e Atos fala. Aquilo que para os ímpios, os que não têm Deus, que não têm o Espírito Santo, é loucura, para nós é o poder de Deus. O único livro que fala muito de renúncia, de vida, santificação, é a Bíblia. Então, se você tem inveja, pare com isso. Satanás teve inveja, não deu certo. Caim teve inveja, não deu certo. Saul teve inveja, não deu certo. Absalão teve inveja, não deu certo. Agora, muitas vezes, nós somos como Joabe, né? Joabe na igreja, toda a igreja tem um Joabe. Aquele que sabe fazer tudo. E é um perigo. Você dá muito poder para aquele que sabe fazer tudo. Porque amanhã depois ele faz tudo ali, tudo certinho. Mas nos bastidores, meu Deus do céu, Joabe era terrível. Era terrível. Então, vamos entender que o melhor mesmo é obedecer a Deus. Na minha angústia, na minha inveja, na minha cobiça, não desejando isso, clamei ao Senhor e Ele me ouviu, tirou isso do meu coração. Mas eu fico feliz, pastor Davi, fico feliz quando eu vejo alguém prosperar. Eu conto testemunho, eu coloco no meu status, encontrei fulano de tal, ele está muito bem. Isso é bom. E eu costumo dizer, se o meu amigo estiver bem, é menos problema para mim. Já vou orar por outros que estão passando por uma situação idêntica. Então, inveja não é coisa de Deus, pastores não podem ter inveja. E agora, é claro, o inimigo tenta semear. Porque ele conhece a qualidade humana, o ser humano, para ter livre-arbítrio, ele é propenso a tudo. Agora, dominar é difícil? É. Mas não é impossível, porque Deus nunca vai nos dar uma tarefa impossível. Então, eu prefiro ter muito, mas não ter muito, eu prefiro estar com Deus também. Eu prefiro estar com Deus com muito ou sem nada. Mas Deus também nunca não me deixou sem nada, sempre entrou com o prover, e você sabe disso.
né? Davi sabe disso. Entrou com providência na minha vida uma certa ocasião. Pula essa parte. Né? Pula essa parte. Eu sei que pula, mas aquilo que Deus faz também a gente não pode falar, deixar de falar. Eu estava assim e Deus usou ele para fugir. Eu queria comentar o texto, Esse texto é muito rico. Porque retrata a situação de muitos evangélicos. Inclusive, gente boa. Homens de Deus, mulher de Deus. Agora, aí a equação é a seguinte: até que entrei no santuário de Deus. E aí, percebi o fim de todas as coisas. Então, parece que o negócio é aí, viu? Que resolve. É quando eu conheço a Deus, quando eu me entendo com Deus, quando eu estou na imediata presença de Deus, eu não sinto falta de absolutamente nada. Tudo faz sentido. Aí você entra naquela fase de sublimação, de contentamento, sabe? Deus falou para Moisés: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E eu queria que estivesse começando agora o debate para a gente falar sobre aquele outro aspecto. Tem uma frase de caminhão: não me inveje, trabalhe. Não me inveje, trabalhe. Porque às vezes o invejoso ele não quer trabalhar. É a desculpa de quem não quer trabalhar, é a inveja. É o recurso de quem não quer trabalhar, é a inveja. Incapacidade. Né? Aí fica a observar o que o outro tem. Então não me inveje, trabalhe. E se a gente for considerar a inveja no segundo estágio lá, que é aquela que a gente colocou que atua para prejudicar o outro, né? Já começa a fazer armações entre, né, maquinações, e a frase de caminhão, aquela que fala assim, que é complicada, mas ao mesmo tempo ela dá um choque no invejoso, que ela diz assim: Deus que te dê em dobro tudo que você me deseja. Aí, essa dá um choque no invejoso. É verdade. Mas ela também vai de encontro à vingança, né? A vingança. Porque não pode, né? Eu quero mandar um abraço para o Adriano lá da Metodista, que está ligado no Debate Melodia. Um abraço para o Adriano. Tem até uma história interessante do vagalume da cobra. Vocês sabem dessa história, né? Não. O vagalume foi encontrado pela cobra, a cobra decidiu comer o vagalume e na perseguição implacável, o vagalume ficou acuado num cantinho assim, a cobra disse: agora. Aí ele disse: eu vou morrer mesmo, deixa eu lhe fazer 2 perguntas. Pois faça. E aí o vagalume perguntou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Ele estava perguntando: você come no café da manhã e no almoço, no jantar, é vagalume? Não, respondeu a cobra. Segunda pergunta: por que você quer me comer então? E aí a cobra respondeu: nada pessoal, só não suporto ver você brilhar. Meu pai! Pois é, gente. Assim. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Davi Amâncio, também ao pastor José Barbosa. Chegando o Rádio Chofé com Luciana Novaes, e o Debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 13 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.